Greetings and a very warm welcome to all on behalf of the Saudações e Core calorosas NTD boas-vindas Research a Links todos em and nome da Core Pan-American NTD Health Research Links e Organization. da Organização We are Pan-Americana da very much Saúde. looking forward to Estamos supporting you in ansiosos today's para webinar. apoiá-los durante o webinar de PAHO is the hoje. initiative for the A iniciativa elimination da of OPAS para a communicable eliminação de diseases, doenças advancing the transmissíveis, agenda and avançando achieving its na ambitious agenda, directions. conquistas e rumos So we'd futuros. like E agora Vanessa tenho o prazer de Schultens, passar a palavra Director para of Vanessa Schultens, Communications and diretora de Events Management Comunicações at e the Coalition Gestão for de Eventos da Operational Research Coalização on para a Neglected Pesquisa Tropical Operacional Diseases, sobre Doenças to Tropicais welcome you to today's Negligenciadas, session. para dar as boas-vindas à sessão de hoje. Muito obrigado. Thank you, Debbie. Good morning, good Obrigado, afternoon, Debbie. and Bom good dia, evening to boa tarde everyone e that's joining us boa today. noite a todos que As estão Debbie conosco said, hoje. I'm Como a Debbie Vanessa mencionou, Schultens. eu I'm sou Vanessa Director of Schultens, Communications and diretora Events de at the Comunicações e Coalition Gestão de for Eventos da Operational Coalização Research and para a Neglected Pesquisa Tropical Operacional Diseases sobre here Doenças at the Tropicais Task Force for Global Negligenciadas, Health. aqui I na will Força be your Tarefa para a host for the Saúde next Mundial. Eu serei couple of hours, and a sua I'm anfitriã para as honored to próximas welcome horas e you all tenho a to this honra de webinar on dar the boas-vindas a Pan-American todos para Health este Organization's webinar sobre a initiative iniciativa for the da elimination Organização of communicable Pan-Americana diseases, de Saúde para a advancing the eliminação de agenda, doenças achievements, and transmissíveis, future avançando a directions. agenda, This conquistas e webinar is direções co-hosted futuras. by the Pan Este webinar American é Health organizado pela Organization and Organização Core NTD. Pan-Americana da Saúde, Again, ou during this OPAS, webinar, e we do pela invite Core you to use NTD. the Q&A Durante o features to webinar, convidamos submit your você a usar o questions, recurso de which we'll perguntas e address respostas following the para enviar suas presentation by our perguntas, esteemed que serão panelists. abordadas Now após to as the topic at ilustrações hand, por nossos the estimados Elimination palestrantes. Initiative. The Agora vamos Elimination falar sobre o Initiative tópico is a principal. A strategic iniciativa de effort led eliminação by é PAHO um esforço and countries estratégico across liderado the pela Americas OPAS to e pelos eliminate países over das 30 Américas para communicable eliminar mais diseases de 30 and doenças related conditions transmissíveis by e condições 2030. relacionadas This até comprehensive and 2030. integrated Essa approach abordagem targeting abrangente e multiple integrada diseases tem como alvo simultaneously, várias doenças optimizing simultâneas, resources and efforts. otimizando recursos e Key elements of this esforços. initiative Os include principais strengthening elementos health desta iniciativa systems incluem o and integrated fortalecimento health dos sistemas de services, saúde e dos enhancing serviços de saúde surveillance and integrados, information a systems, melhoria dos sistemas de addressing vigilância e social and informação, environmental determinants of abordar health, os and determinantes sociais e reinforcing ambientais da saúde e governance to reforçar a ensure governança, efficiency. administração e Sustainability financiamento. is also A a core sustentabilidade é priority, também uma with a prioridade focus on central, com achieving foco and em maintaining atingir e elimination manter targets as metas de through community eliminação por meio do engagement and envolvimento da local ownership. comunidade e da participação Today, local. we are honored to Hoje have temos a honra de distinguished contar com a delegates presença de from ilustres Brazil, representantes do Colombia, Brasil, Guyana, as Colômbia e well as Guiana, the bem Pan-American como Health da Organization Organização and the Task Pan-Americana Force for da Global Saúde e Health. da Força They will Tarefa para a share their Saúde Global. experiences, best Eles practices, compartilharão and suas experiências, perspectives melhores on práticas e accelerating the perspectivas sobre a elimination of aceleração da multiple eliminação communicable de diseases múltiplas in doenças alignment with the transmissíveis em PAHO's alinhamento initiative. com a iniciativa da I now OPAS. have the Agora utmost dou as pleasure boas-vindas ao to Dr. welcome Dr. Jarbas Jarbas Barbosa, Barbosa, Director of the Pan-American Health diretor da Organization, Organização to Pan-Americana de open this Saúde, para webinar abrir and este give us his webinar words e on the dialogar Elimination sobre a Initiative, iniciativa da Opportunities eliminação, for a Region oportunidades Free of para uma região Communicable livre de Diseases. doenças transmissíveis. Welcome, Dr. Barbosa. Bem-vindo, Dr. Barbosa. Thank you, Vanessa. Good morning. Obrigado, Vanessa. Bom I call dia a everyone todos os presentes. Eu to quero recognize primeiro and to thank the reconhecer e Vice-President agradecer Guyana, o ministro the de Vice Minister Guyana, o Jaime vice-ministro Orrego of Jaime Colombia, Orrego da and Colômbia all e the todos people that are connected as and pessoas will que estão participate in this conectadas e que estão a very participar important webinar. neste webinar As muito you know, importante. I think Como that it's sabem, important eu acho que é to highlight importante that this destacar is a priority for the que esta é uma Pan-American Health prioridade Organization. para a In Organização Pan-Americana September da Saúde. Em 2019, setembro de PAHO 2019, Directing o Council Conselho Diretor da endorsed the OPAS Disease endossou a Elimination iniciativa de Initiative, eliminação da which doença, is an que é innovative uma policy that política promotes inovadora que an promove integrated and uma abordagem sustainable approach integrada e to accelerate sustentável the para country's acelerar o policies progresso dos toward the países rumo à elimination eliminação of more than de 30 mais de communicable 30 doenças diseases and transmissíveis related e conditions, condições relacionadas, including HIV incluindo infection and doenças zoonotic diseases, infecciosas e sexually zoonóticas transmitted infections, negligenciadas, infecções sexualmente tuberculosis, transmissíveis, malaria, vector-borne tuberculose, diseases, malária, signs of doenças vector-borne transmitidas por diseases, vetores, doenças viral hepatitis, cervical imunopreveníveis, cancer, hepatite viral, câncer cholera, do and colo, do environmental útero, risk cólera factors. e fatores de The riscos elimination ambientais. initiative A builds eliminação da on é, the ou melhor, a region's iniciativa da successful OPA se track baseia no record histórico de of sucesso da eliminating região communicable em diseases. eliminar doenças Smallpox transmissíveis. was A eradicated varíola in the foi Americas erradicada in nas Américas em 1980, 1980, followed by the seguida pela pan-American eliminação polio regional in de poliomielite em 1994. In the 1994. past Na decade, última rubella década, a congenital, rubella rubéola, o síndrome, and síndrome de rubéola neonatal congênita tetanus e o have tétano also been neonatal eliminated também from foram our eliminados da region. região. By Em meados mid-2024, de 19 2024, countries 19 were países estavam livres malaria-free, de malária, 11
11 haviam eliminado a transmissão materno-infantil do HIV e da sífilis congênita. 4 eliminaram a oncocercose, 4 eliminaram a febre aftosa, 3 eliminaram a filariose linfática, 1 eliminou o tracoma e 1 eliminou a
raiva humana transmitida por cachorros. Além disso, houve progresso na eliminação da anianise, da doença de Chagas, palmiatíase transmitida pelo solo, esquistotomose e da hepatite B. Apesar das conquistas da região, essas doenças ainda impõem o ônus aos indivíduos, famílias e comunidades ao mesmo tempo que sobrecarregam os sistemas de saúde. Essas doenças afetam predominantemente a população em situações de vulnerabilidade, incluindo mulheres, especialmente mulheres grávidas, crianças, comunidades indígenas, afrodescendentes, populações rurais, pessoas LGBTQI+, migrantes e pessoas encarceradas. Em 2022, mais de 45 milhões de crianças com menos de 15 anos corriam o risco de infecções intestinais na região. Um total de 480 mil novos casos de malária foram relatados. Mais de 78 mil mulheres foram diagnosticadas com câncer cervical e mais de 3,8 milhões de pessoas viviam com HIV, com aproximadamente 160 milhões de novas infecções naquele ano. Houve aproximadamente 21 mil novos casos de ancianise e 325 mil novos casos de tuberculose. Todos os anos, aproximadamente 1,1 milhão de mulheres em idade fértil são infectadas pelas doenças das Chagas, com cerca de 9 mil infecções em recém-nascidos. Além disso, estima-se que 68 mil casos de sífilis congênita ocorrem anualmente e há entre 48 mil e 100 mil mortes por hepatite, com 80% dessas mortes atribuídas à hepatite C. Mais de 5,8 milhões e 1,5 milhões de pessoas praticam a defecação em aberto na região rural, respectivamente. Nos 73 milhões de pessoas ainda dependem de combustíveis poluentes para suas necessidades energéticas domésticas. A pandemia da Covid-19 diminuiu o passo da eliminação de doenças transmissíveis na região, mas muitas abordagens inovadoras foram postas em prática para garantir continuidade da prestação de serviços de saúde. A OPAS relançou a iniciativa de eliminação em setembro de 2023 para galvanizar as inovações e aproveitar as lições aprendidas durante a pandemia. Agora vou também falar em espanhol. A iniciativa de eliminação integra programas de doenças individuais em uma estrutura unificada, promovendo sinergias e colaboração para a eliminação. Adotam uma abordagem de ciclo de vida, enfatizando os direitos humanos, a igualdade de género e a situação das populações vulneráveis nos sistemas de saúde. Por meio dessa iniciativa, buscamos melhorar a capacidade institucional e comunitária para monitorar o progresso e gerar evidências, bem como defender a coordenação governamental intersetorial e o envolvimento da sociedade civil e das comunidades. Ela também visa melhorar o acesso equitativo a serviços de saúde de qualidade, fortalecendo a atenção primária à saúde e promovendo a cobertura universal. Garantir o acesso a ferramentas e inovações em saúde, incluindo vacinas, diagnósticos, medicamentos e tecnologias emergentes, é fundamental para eliminar doenças. Estamos caminhando nesta direção com o apoio de mecanismos com os fundos rotativos regionais da OPAS, que constitui uma plataforma para garantir o acesso rápido de nossos países e de nossos Estados-membros a ferramentas inovadoras e novas e que podem fazer uma diferença na eliminação das doenças. O fortalecimento dos sistemas de fornecimento, diagnóstico e prestação de serviços melhora a resiliência dos sistemas de saúde. Os países devem se equipar com recursos abrangentes de saúde, incluindo inovações digitais, abordando as disparidades de saúde e promovendo a participação da comunidade. Devemos acelerar as intervenções eficazes para eliminar doenças transmissíveis.
Por exemplo, a ampliação da vacinação contra o papiloma vírus humano e a adoção de estratégias inovadoras de detecção precoce e tratamento são fundamentais para eliminar o câncer do colo do útero. Avanços com a radiografia assistida por inteligência artificial para detectar tuberculose, ou TB, testes moleculares rápidos na atenção primária e tratamentos orais mais curtos aceleram a eliminação dessa doença. As doenças infecciosas negligenciadas, como a anafíase, filaríase linfática, esquistossomose e a tracoma, podem ser eliminadas por meio de medidas de prevenção, diagnóstico e tratamento baseados na comunidade mais afetadas e melhorar esse tratamento e o acesso também à educação, água, saneamento e moradia. A região pode eliminar a transmissão materno-infantil do HIV, da sífilis, da hepatite B e da doença de Chagas, garantindo serviços de saúde abrangentes para gestantes e recém-nascidos. Precisamos de parceiros, doadores e partes interessadas para unir os esforços dos países e das comunidades nas Américas para eliminar as doenças transmissíveis. Neste webinar, o Brasil, a Colômbia e a Guiana compartilharão. Eu também quero agradecer novamente os representantes dos 3 países que estão aqui. Eles vão compartilhar suas experiências conosco com a iniciativa de eliminação, inspirando outros países. Também lançaremos hoje o portal de dados regionais para monitorar os indicadores de eliminação e o processo em direção às metas regionais e apresentaremos nosso site renovado da iniciativa de eliminação com acesso a ferramentas, diretrizes e recursos de comunicação. Gostaria de finalmente aproveitar esta oportunidade para agradecer a nossos colegas da Coalização para a Pesquisa Operacional sobre Doenças Tropicais Negligenciadas, que é a CORE-NTD, a Força Tarefa para a Saúde Global, por organizarem este evento. Também agradeço a todos os nossos participantes da OPAS, do Departamento de Doenças, de Controle e Eliminação de Doenças Transmissíveis e a todos os departamentos da OPAS que estão somando nessa iniciativa, nossos colegas dos escritórios dos países que estão a trabalhar de maneira íntima com os Ministérios de Saúde para desenvolver os planos nacionais de eliminação, identificar as barreiras de acesso, facilitar a introdução das estratégias que já estão disponíveis para podermos assim conseguir atingir este marco na saúde da região, que será a eliminação dessas doenças. Também estendo, por fim, meus agradecimentos aos participantes que vão compartilhar suas experiências conosco hoje e a todas as pessoas que participam. Muito obrigado a todos e todas por sua participação. Muito obrigada, Dr. Barbosa, por suas palavras que realmente nos entusiasmam. Então, na região das Américas, agradecemos a Organização Pan-Americana de Saúde. Vamos saber mais agora das experiências e melhores práticas de 3 países, Brasil, Colômbia e Guiana, com suas estratégias nacionais para eliminar as doenças transmissíveis múltiplas e baixo as iniciativas da PAR. Por favor, não esqueçam suas perguntas na caixa de perguntas e respostas. Agora quero dar as boas-vindas ao Dr. Jaime Orez, ministro de Saúde Pública do Ministério da Saúde e Proteção Social da Colômbia, que vai compartilhar as experiências feitas pela Colômbia e suas condições para eliminar as doenças múltiplas transmissíveis, suas condições até 2020. Obrigada, doutor Durel. Muito obrigada, bom dia a todos. Saudações especiais ao doutor Barbosa, Marcos Zugar, ao doutor Emacieri, ao doutor Fenetoni
E, doutor Caro, é um prazer estar aqui para o Ministério da Saúde para compartilhar com vocês este webinário hoje, para que ah, façamos um esforço comum em torno dessa estratégia central promovida pelo doutor Barbosa e a Organização Mundial de Saúde para este trabalho. Obrigada. Muito bem, prossigamos. Como eu estava dizendo no início, nós temos uma grande coincidência de condições com o que o Dr. Jarbas Barbosa levantou e o país retomou, digamos, e procurou fortalecer e acelerar a limitação e controle das doenças transmissíveis e suas condições relacionadas num período que foi lidado durante anos por uma forte localização dos serviços. Aqui, rapidamente, só quero lembrar-lhes os progressos feitos sob a égide da Organização Pan-Americana de Saúde, como podemos ver o vírus selvagem na certificação da OPS e o que foi muito importante, a eliminação de várias doenças e a eliminação do vetor Chagas em 10 municípios e depois a eliminação vetorial do Chagas também em 33 mais municípios. Essa também a eliminação da rubéola e do sarampo e da rubéola congênita em 2014, assim como a interrupção vetorial do Chagas. E isso nos anima a retomar, acelerar e fortalecer a estratégia no caso de todo o grupo de doenças, que seria importante lembrar aqui que nós não temos cólera, nem equinococcus, nem epididiose, nem esquistosomiose, nem fasciolase, nem filariose linfática infantil. Estamos trabalhando justamente nas infecções de HIV, infecções de transmissão sexual, leishmaniose, a infecção cutânea e mucocutânea, difteria e enfermidade de Chagas oral, assim como teniase e cercostastose, trabalhando também nas biomassas contaminantes usadas como combustível para cozinhar, assim como defecação ao ar livre. Qual é o estado das doenças que temos na Colômbia? Identificamos a questão da informação e de sua disseminação como uma questão pública para eliminar o câncer substancial, a amiantiase, hepatite B, as infecções, leishmaniose, a cirrose hepática, todos relacionados com as doenças, a arsenicíase, a lepra e tracoma, tuberculose, a emissão da transmissão para a HIV vetorial e Chagas, assim como febre amarela, malária e todos que vocês podem ver aqui, e tudo que se dissemina pelos poliomielite, rábia transmitida pelos cachorros, rubéola congênita e a erradicação de febre aftosa em bovinos domésticos, assim como a piam. Podemos ver aqui os departamentos e regiões da Colômbia, onde concentramos nossos esforços para eliminação e que foram priorizados para essa eliminação e 19 departamentos em que há mais facilidade para eliminação, para mostrar a análise que foi feita das condições aplicadas, culturais, econômicas, geográficas, para justamente estabelecer essa eliminação. Quais são os objetivos do Plano Nacional de Eliminação da Colômbia 2024 a 31? Se conseguimos chegar realmente a progredir na eliminação de 23 doenças transmissíveis, como câncer cervicuterino e condições de
risco ambiental, feito por 4 componentes: a harmonização e articulação das atenções interprogramáticas entre os planos de eliminação, o desenvolvimento das capacidades e ferramentas entre os atores do sistema de saúde e comunidades, estabelecimento do posicionamento político do plano de eliminação, assim como o desenvolvimento de intervenções em saúde eficazes, eficientes, integradas, programáticas para essa eliminação. Os enfoques inovadores para o caso da Colômbia, para acelerar a eliminação de ditas doenças, tem a ver com ferramentas de política pública, como, por exemplo, o nosso segundo plano decenal de saúde pública, estabelecido em 2022, fortalecimento da governança, saúde pública, trabalho junto às comunidades e pobres, assim como os órgãos de saúde, tudo que tem a ver, como eu disse, com os grupos sociais de gênero, tudo que tem a ver com a atenção primária dada à saúde, às mudanças climáticas, emergências, desastres, pandemias, assim como o que tem a ver com conhecimento sobre a saúde pública e soberania sanitária, assim como o pessoal de saúde. Isso na mão do atual governo, que pretende atuar e renovar o saúde pública para criar um programa preventivo como componente importantíssimo à saúde primária, que vai levar à integridade e êxito da saúde, à territorialização, governança, governabilidade para os direitos à saúde. Realmente temos uma estratégia também de fortalecimento de luta contra as doenças, com a alimentação dos sistemas ligados ao sistema de saúde, fortalecer os sistemas de saúde e vigilância, assim como o pessoal de saúde, integração social, fortalecer a governança também e o financiamento. Avançamos muito também neste plano nacional com acompanhamento da OPS, da OPAS, em nível regional da Colômbia, com a ajuda de Washington, todo o processo de assistência técnica. E nossa fase inicial, que vai até começou esse ano, é manter a agenda pública, as enfermidades transmissíveis, a gestão da mudança, eliminamos os componentes, aumentamos a sensibilização, estamos aumentando o diagnóstico, incluindo os diagnósticos de capacidades e oportunidades, para incorporar e introduzir em certas regiões, melhorando o nível de aceleração para tratamento, participação dos atores, com a participação ativa dos cidadãos, às universidades, academias, rede de saúde, e vamos concluir o alistamento das pessoas, o que implica justamente em ajustes na regulamentação, a disposição de recursos específicos, desenvolvimento e incorporação de instrumentos técnicos, perfis territoriais e também, mais uma vez, trabalhar no plano de eliminação de doenças transmissíveis e atendimento aos grupos e a defesa por apoio internacional, que produziu um documento em que teremos listadas as estratégias, as atividades que estamos aqui replicando com o nosso empenho para participar na plataforma que está sendo lançada pela OPAS para a eliminação das doenças transmissíveis. Seguinte. Simplesmente para concluirmos, no caso da malária, progredimos um pouquinho mais rápido e recuperamos uma capacidade que o país teve no país para a eliminação da malária junto às comunidades, e tem muito a ver com o que nós chamamos realmente de pontos prioritários, que são os COVOLs, o Grupo Voluntários da Colômbia, que vem das comunidades. Nesse momento, trabalhamos em 55 municípios priorizados, onde concentramos praticamente 70% da prevalência de malária na Colômbia, e trabalhamos com 1.455 voluntários oriundos dessas comunidades, recuperando realmente uma espécie de paradigma que se instaurou no início e que
impedia o êxito, não respeitava realmente as capacidades. Agora estamos vinculando isso às capacidades através dos voluntários capacitados, que têm a capacidade de diagnóstico e de entrega do tratamento, com o sistema de acompanhamento, logicamente baseado nas autoridades territoriais, nas pessoas que lá estão, e também o Banco Interamericano de Desenvolvimento e, é claro, a OPAS começando também a receber sinais de uma melhoria no tratamento da infecção e uma oportunidade para a oportunidade de uso de tratamento, que é um elemento inovador que combina a recombinação do aprendizado do passado com o serviço, assim como os desenvolvimentos tecnológicos novos, que para compartilhamento das capacidades dos ditos voluntários, o que significa também trabalhar com as populações indígenas, autóctonas, afro, que fazem parte da diversidade populacional que temos na Colômbia. Com isso, simplesmente quero agradecer-lhes a atenção e dizer-lhes ao Dr. Jarbas e a todos os colegas da região que a Colômbia tem um compromisso muito forte e nós tínhamos naturalizado uma dinâmica de prosseguir com os protocolos e pensamos que é necessário seguir o impulso exercício pela OPS, integrando-os na agenda pública, que não se naturalizem a prevalência de comportamentos negativos. É importante estabelecer, principalmente diante das populações que estão mais afetadas. Aumentamos justamente os concursos para isso, a ajuda, trabalhamos com a Venezuela, a Peru, Panamá, para enfrentar os novos desafios que têm a ver com esses novos desafios que surgiram, trabalhando com o apoio da OPAS regionalmente e respeitando justamente a inovação nessa direção. Quero agradecer-lhes a todos, estamos atentos e podem contar com a Colômbia. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Urrego, por apresentar a iniciativa abrangente da Colômbia com o objetivo de acelerar a eliminação de várias doenças transmissíveis e condições relacionadas. Seu trabalho inspirador é um exemplo poderoso a seguir por outros países. Agora gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Frank Anthony, excelentíssimo Ministro da Saúde da Guiana, que falará sobre os esforços da Guiana para fortalecer esforços para eliminar várias doenças transmissíveis até 2030. Seja bem-vindo, Dr. Anthony. Good morning. Thank you very much for having me. Bom dia, muito obrigado por me terem convidado. Dr. Barbosa, diretor da OPAS, Dr. Martha Saboia, Dr. Sylvan Aldigeri e meus palestrantes. Primeiro, obrigado pela oferta de participar neste webinário muito importante sobre a eliminação de doenças transmissíveis na região das Américas. Eu quero iniciar por agradecer à OPAS pela ajuda dada à Guiana, perícia técnica, assim como também a orientação que nos foi dada para a Guiana poder ter um programa de eliminação de doenças muito forte. E nós estamos pretendendo eliminar várias doenças transmissíveis até 2030. Nós embarcamos neste papel porque acreditamos que esta agenda de eliminação iria ajudar a população do nosso país e torná-la muito mais saudável, e nós acreditamos que no momento é possível, de forma técnica, com a ajuda da OPAS e muitas outras partes interessadas que estão trabalhando conosco para eliminar o nosso país de muitas dessas doenças. Nós também acreditamos que neste momento é viável do sentido econômico, e ao passo que o país está a fazer grandes investimentos na saúde, nós conseguimos também nos beneficiar de intervenções como o Fundo Estratégico da OPAS, que nos ajudou a obter fundos e medicamentos e kits de testagem em custo baixo. Isso fez com que fosse mais viável economicamente esses programas. E nós também acreditamos neste momento que a agenda de eliminação
também é viável de forma operacional, porque agora nós chegamos a uma capacidade atingível, tanto em termos de acesso, onde as pessoas podem obter acesso aos serviços, como também aos recursos que estão disponíveis para eliminar as doenças. Nós também abraçamos uma mudança de paradigma no que nós estávamos fazendo. Nós estamos passando de onde nós estávamos tentando controlar a maioria dessas doenças para trabalhar na eliminação de várias doenças. Algumas delas não se dão mão em mão para a erradicação, mas para aquelas que possivelmente não vamos poder erradicar, o nosso objetivo é certificar que vamos controlá-las. Nós acreditamos que temos de mudar a maneira de pensar desses programas específicos a doenças para que agora nós queremos integrar todos esses serviços nos atendimentos de saúde primários. Próximo slide, por favor. Então, em relação à inovação, eu acredito que nós estamos alinhados com o que a Colômbia acabou de apresentar. Uma das coisas que nós iniciamos é analisar o ambiente de legislação e políticas, e agora, com a ajuda de OPAS, nós conseguimos fazer uma nova lei de saúde pública. A nossa prévia lei voltava aos tempos coloniais, então, em 1934. Então, nós decidimos atualizar a lei de saúde pública e também desenvolvemos uma estratégia de atendimento médico primário e queremos garantir que nós podemos oferecer pelo menos 150 intervenções diferentes em todas as nossas unidades de atendimento médico primário. E nós não podemos eliminar doenças se nós não temos uma estratégia de laboratório forte que atualmente nós concluímos e já estamos implementando. Nós também decidimos que se vamos fazer isso, nós temos de reorganizar a nossa resposta à saúde e a nível nacional nós fizemos um grupo de tarefa de eliminação de doenças nacional e em cada nossas 10 regiões nós temos grupos de tarefas também para a eliminação de doenças regionais. Isso nos permite monitorar o progresso que temos feito, analisar os sucessos que temos tido e também fazer intervenções nos momentos apropriados e de forma atempada. Também melhoramos o acesso à prevenção, diagnóstico e cuidados. E, novamente, uma das coisas que nós conseguimos realizar foi criar mais pontos de acesso por criar mais unidades de saúde, centros de saúde. E em relação a diagnóstico, nós tiramos proveito de utilizar muitos kits de diagnóstico rápido. E quando nós precisamos fazer a confirmação, nós podemos enviar os espécimes aos nossos laboratórios regionais ou ao laboratório nacional. E se for preciso ir além, nós podemos enviar também para os laboratórios no Caribe, CARFA e até mesmo em outros países. E nós também tiramos proveito dos fundos estratégicos e um dos programas que eu quero destacar aqui é o nosso programa para eliminar a da Guiana sem obter medicamento de preço econômico da OPAS. Isso não seria possível. No último ano, estamos operando esse programa e já podemos curar 44 pacientes que tivemos. E esse programa continua e esperamos que continue a expandir para que todos os pacientes na Guiana que precisam desse tratamento possam ter acesso ao tratamento. E também vigilância de doenças. Nós temos de melhorar a conectividade no interior da Guiana. E uma forma que nós temos feito isso é por ajudar na conectividade. Isso melhorou amplamente e agora nós temos no interior da Guiana pelo menos 50 pontos onde as comunidades agora estão conectadas através do Starlink. Nós temos usado esta plataforma para telemedicina e até ao final do ano nós esperamos que vamos passar para 80 sítios diferentes que vão estar conectados por telemedicina, que seria usado também para vigilância da doença. Nós também fizemos parceria com a OPA em usar vários vigilância de sero e
tecnologia multiplicidade para nós minimizarmos as amostras que pegamos e, ao mesmo tempo, poder fazer os ensaios para verificar diferentes tipos de doenças. E essa é uma das formas que talvez nós podemos pensar sobre a integração. E também, durante esse período, nós conseguimos desenvolver alguma capacidade em vigilância de genomas. Isso é uma área que nós gostaríamos de expandir também. Mas tudo isso não seria possível se nós não tivéssemos os recursos. E no Ministério, atualmente, nós desenvolvemos 18 diferentes programas de treinamento. Então, estamos treinando pessoas que podem expandir e entregar os atendimentos médicos primários em todas as regiões. Próximo. Próximo slide. Então, eu queria apenas mencionar algumas coisas específicas. Então, ao passo que isso fossem coisas gerais que eu mencionei agora, algumas inovações específicas nas quais estamos trabalhando incluiriam, para a malária, usar inteligência artificial para diagnóstico microscópico. Nós temos trabalhando com uma equipe para permitir que façamos isso e este programa seria completamente implementado até o final deste ano. Nós também temos feito coisas como melhorar os nossos registros eletrónicos e um dos desafios nas comunidades rurais é que eles têm registros em papel e agora estamos adotando um software que permite, quando eles enviam fotografias de texto, nós podemos usar isso e integrar para nosso sistema eletrónico de registros. E, claro, temos várias parcerias e nós estamos analisando como podemos colaborar com várias partes interessadas, incluindo a Comissão de Geologia e Minas, que tem uma abordagem muito grande nessas comunidades no interior, onde são afetadas pela malária. E também estamos a explorar a possibilidade de usar a vacina de malária na Guiana, mas nós ainda não tomamos uma decisão, mas estamos explorando essa possibilidade. Em relação aos sites do hospital, uma tecnologia nova que nós queremos utilizar é colocar um microscópio nos celulares das pessoas para então poderem tirar imagens da larva de mosquitos em água estagnada e quando eles fazem isso, nós podemos então trazer para um site especial que criamos para nós podermos ver onde é que as larvas estão concentradas e então ter uma abordagem mais específica em relação a fazer uma sprayagem. Nós vamos saber onde lançar o spray na comunidade e onde ir, ao passo que nós temos estes métodos de intervenção. Também estamos analisando a possibilidade de fazer um ensaio de Wolbachia. Isso é algo que nós queremos fazer para ver se podemos controlar a população de mosquitos no Guiana. Estamos a apresentar a avaliação de chagas em gestantes e eu acredito que isso vai fazer uma grande diferença em relação a eliminar a doença de chagas no Guiana. Nós apresentamos isso em nossos bancos de sangue e nós podemos identificar alguns casos de pessoas que, quando elas vêm para doar sangue, e nós acreditamos que ao avaliarmos, ao fazermos rastreio de mulheres gestantes, nós podemos também implementar isso. E em relação à filariose linfática, estamos trabalhando com a OPAS intimamente por vários anos. E atualmente nós estamos no ponto, eu acredito, onde nós podemos estar no caminho da eliminação. Nós temos 10 regiões em Guiana, já eliminamos a malária de 8 dessas regiões. E agora estamos trabalhando nas últimas 2 regiões e estamos convencidos de que nós vamos conseguir fazer isso durante o próximo ano. Só no último mês, nós apresentamos a administração de medicamentos nessas 2 regiões e estamos muito otimistas com os resultados que vão levar até a eliminação. Próximo slide. Em relação ao nosso programa de eliminação de doenças, nós queremos manter a eliminação dessas doenças. Dá para ver aqui no slide essas doenças.
e queremos eliminar ela até 2028. Nós estamos falando sobre a raiva transmitida por cachorros, IOS, e também a filariose linfática. E em termos de eliminação até 2030, nós acreditamos que podemos estar no alvo de eliminar malária, o câncer cervical, sífilis, HIV, hepatite B, Chagas. Chagas vamos controlar. Tuberculose, hepatite C, certamente, e doenças sexualmente transmissíveis, e também doenças e helmintices transmitida no solo. E controle até 2028, nós acreditamos que Chagas e Leishmaniose pode ser controlada até 2028. Próximo. Então, olhando à frente, eu acredito que algumas das lições que aprendemos até agora na eliminação, nós temos de conectar a eliminação de doenças à nossa cobertura universal, temos de continuar a fazer participação multissetorial, envolver outros setores, e uma das prioridades que nós estabelecemos é certificar que a nível subnacional, a nível regional, que nós temos ações mais fortes. Nós também temos de priorizar a vigilância das doenças e certificar que nós podemos obter informação atempadamente para respondermos, envolver a comunidade e as pessoas e, claro, nós temos de continuar a fortalecer o sistema de saúde. Muito obrigado. Thank you so much, Dr. Anthony, Muito obrigado, Dr. Anthony, por nos dar uma visão dos esforços ambiciosos e abrangentes da Guiana para eliminar várias doenças transmissíveis. Sua abordagem colaborativa e integrada serve como um modelo que esperamos vai inspirar outros países a empreender iniciativas semelhantes. Agora gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Francisco Edilson, coordenador-geral de Vigilância das Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial e diretor substituto do Departamento de Doenças Transmissíveis no Ministério da Saúde do Brasil. Ele vai falar sobre a ousada e ambiciosa estratégia Brasil Saudável, uma iniciativa multissetorial para eliminar doenças socialmente determinadas. Seja muito bem-vindo, Dr. Edilson. Muito obrigado. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo. Trago aqui os cumprimentos da nossa ministra Anísia Trindade, da nossa secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, doutora Etel. Cumprimento a todos os outros palestrantes, em nome do Dr. Jarbas Barbosa, e agradeço aqui, em nome do Ministério da Saúde, ao convite, dizer que é uma honra poder estar aqui compartilhando a experiência do Brasil no enfrentamento das doenças determinadas socialmente. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Bem, eu vou falar sobre o Brasil Saudável, uma iniciativa, deixa eu só minimizar aqui, desculpe, uma iniciativa multissetorial para eliminar doenças socialmente determinadas. Então, esse programa denominado Brasil Saudável, Unir para Cuidar, é um programa nacional para eliminação de infecções e doenças determinadas socialmente. O programa está diretamente alinhado com os objetivos do desenvolvimento sustentável nessa agenda de eliminação de doenças, em que o Brasil, especialmente a meta 3.3, em que o Brasil tem avançado de forma importante, mas ainda existem doenças que desafiam, né, e que nós precisamos ser mais agressivos nessa abordagem para que a gente possa, de fato, eliminar. Especialmente devido às desigualdades e iniquidades que afetam, né, a nossa população e também devido aos impactos negativos causados pela pandemia da Covid-19 e que precisamos recuperar. Sabemos que essas doenças, elas ocorrem com maior frequência em pessoas que vivem em mais condições, que têm mais condições de renda, de moradia, de alimentação, falta de acesso à água potável, saneamento básico, habitações também em áreas de campo, floresta, de água, pessoas que vivem em situação de rua, em privação de liberdade, e pessoas também que pertencem a grupos populacionais estigmatizados e vulnerabilizados, como, por exemplo, as populações negras, indígenas e pertencentes à comunidade LGBTQIA+. Essas doenças também
apresentam uma retroalimentação para um ciclo de perpetuador da pobreza e da exclusão social. E, portanto, a gente reafirma aí a importância de priorizar ações que busquem eliminar os determinantes sociais. Então, essa é a abordagem que o Brasil, o Ministério da Saúde tem priorizado, atuar nos determinantes sociais. E, para isso, nós precisamos trabalhar numa abordagem multissetorial e que envolva mais de um setor do governo federal e também a sociedade civil. Em 2023, pensando nisso, o presidente Lula assinou o decreto que criou o Comitê Interministerial de Eliminação de Doenças Determinadas Socialmente, o CIEDS, que visa eliminar infecções e doenças determinadas e perpetuadas pela pobreza, pela fome e pelas iniquidades sociais. Esse comitê, ele impulsionou a criação de um programa que foi também publicado por decreto pelo presidente Lula agora em 2024, denominado Programa Brasil Saudável, que prevê o trabalho em 5 diretrizes principais para eliminar 11 doenças, como problema de saúde pública, e 5 infecções de transmissão vertical. O Comitê Interministerial, né, para eliminação de doenças determinadas socialmente, ele tem aí 4 principais objetivos. O primeiro é integrar as políticas públicas. Então, juntamente com os outros ministérios, acreditamos que integrar as políticas públicas a gente potencializa os esforços e otimiza recursos, principalmente. Muitas políticas já existem em outros ministérios, no que nós precisamos é canalizá-las para serem direcionadas para essas populações, para essas localidades onde tem uma maior ocorrência e maior risco de ocorrência dessas doenças determinadas socialmente. E para isso, a articulação interministerial entre os diversos ministérios é essencial, além da articulação interfederativa entre governo federal, governo estadual e os governos municipais, em todos esses setores envolvidos. E também, muito importante, a articulação com os movimentos sociais e organizações da sociedade civil, em que o comitê prioriza, onde essas organizações, esses movimentos são protagonistas, desde o planejamento, no apoio e acompanhamento da execução e monitoramento dessas ações do comitê. O comitê é composto por 13 ministérios, o Ministério da Saúde mais 12 ministérios, em que eu destaco alguns em termos exemplificativos, por exemplo, o Ministério das Cidades, responsável aí pelas obras de saneamento básico e que vão contribuir muito para enfrentar alguns determinantes sociais. O Ministério da Ciência e Tecnologia, que contribui muito para a inovação e a tecnologia. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, da Família e Combate à Fome, é responsável, por exemplo, pelo programa de transferência de renda, o Bolsa Família, e que já sabemos que impacta diretamente tanto para diminuir os riscos dessas pessoas adoecerem, mas também ele melhora a adesão ao tratamento das pessoas acometidas, como a gente já viu por exemplo, para tuberculose e para hanseníase. Entre outros ministérios, eu destaco ainda o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério das Mulheres, que tem políticas afirmativas para esses grupos populacionais. Bem, o programa ele tem 5 principais diretrizes, né? A primeira é o enfrentamento da fome e da pobreza, né? Como forma de a gente mitigar a vulnerabilidade, os condicionantes para essas doenças, né? Tanto para que as pessoas adoeçam, mas também para que elas possam ter um tratamento adequado. A redução das iniquidades também e ampliação dos direitos humanos e proteção social, com ênfase em grupos populacionais específicos e com prioridade em alguns territórios. Terceira diretriz é qualificar a comunicação de trabalhadores com movimentos sociais e organizações da sociedade civil sobre as vulnerabilidades e os condicionantes decorrentes dessas doenças. Um quarto, muito importante, o incentivo à ciência, à tecnologia e à inovação, para que nós possamos ser mais efetivos no enfrentamento dessas doenças, infecções, e ampliação de ações de infraestrutura, de saneamento básico e ambiental, determinantes sociais importantes para que essas doenças ocorram e se perpetuem. Bem, e quais são as vantagens desse programa, né? Primeiro, o engajamento dos diferentes ministérios e dos movimentos sociais e organizações da sociedade civil, para que nós possamos ser mais efetivos, economizar recursos
e possamos atuar de forma mais direcionada para as populações em que são mais afetadas. Reduzir a suscetibilidade do adoecimento, como a gente falou, por meio dessas ações, acreditamos que vamos reduzir a suscetibilidade pela infecção e adoecimento, mas, e também aumentar as chances de realizar um tratamento adequado às pessoas que já forem acometidas, melhorando a qualidade de vida e reduzindo os gastos relacionados ao adoecimento a essas populações já tão vulnerabilizadas. Quais as doenças que o programa tem prioridade? Então, o programa, como eu falei, ele foca na eliminação com problema de saúde pública de 11 doenças e a eliminação da transmissão vertical de 5 infecções. Dentre essas 11 doenças, 7 nós focamos na eliminação como problema de saúde pública: a doença de Chagas, a esquistossomose, a filariose linfática, a geoemintíase, a malária, a oncocercose e o tracoma. E 4, aqui embaixo, nós queremos avançar o controle, ou seja, avançar nesse controle atingindo metas operacionais da OMS e do próprio Ministério da Saúde. Estão a tuberculose, as hepatites, a AIDS e a hanseníase nesse bloco de doenças. E as 5 infecções que nós queremos eliminar como a transmissão vertical é a doença de Chagas, hepatite B, HIV, HTLV e sífilis. E para isso, nós estamos trabalhando com 175 municípios prioritários, em que nós avaliamos a sobreposição dessas doenças. Então, esse é também um fato inovador. Estamos olhando a sobreposição de doenças e a prioridade delas no território. E aí elencamos 175 municípios que têm pelo menos 3 doenças aí priorizadas. Bem, e para eu já me estender para a finalização da minha apresentação, eu queria trazer, né, um pouco do cenário do que nós imaginamos para os próximos anos, das doenças que nós estamos mais próximos de eliminar. Então, a primeira, a filariose linfática, em que o Brasil já submeteu, já está na fase de validação aí, para a certificação da eliminação junto ao OMS. É uma doença que não está priorizada no âmbito do programa, mas que é uma doença importante, que nós também temos metas avançadas para a eliminação, que é a raiva humana mediada por cães, e que o Brasil está em fase de elaboração do dossiê e pretendemos submeter até 2026 ao OMS, e a eliminação da raiva canina ao MSA também até 2026. O tracoma, que também tem um controle muito avançado, e temos ainda algumas áreas indígenas a serem trabalhadas com um olhar mais específico, e a oncocercose, que o Brasil tem um controle avançado, mas que ainda ocorre no foco na população indígena e Yanomami. Além disso, na transmissão vertical, temos aí avanços importantes e perspectivas boas para a eliminação da transmissão vertical do HIV. E, por fim, eu queria trazer que a nossa estratégia para a eliminação de doenças ela é priorizada pelo programa Brasil Saudável, mas existem outras iniciativas que vão contribuir também para que essa eliminação seja acelerada. Eu cito aqui a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, o SEIS, em que o Brasil está investindo muito recurso para que a gente possa produzir os insumos estratégicos necessários para tratamento, especialmente diagnóstico dessas doenças. O Comitê Interinstitucional de Uma Só Saúde, publicado por decreto presidencial também agora em abril de 2024, e que também vai contribuir na elaboração de um plano nacional de uma só saúde e que contribuirá para muitas dessas doenças aí que necessitam dessa abordagem para o enfrentamento. E cito também o Grupo de Trabalho de Ação de Saúde na Amazônia, que é um grupo de trabalho que também está elaborando estratégias importantes focadas para a Amazônia, localidade onde onde vivem grande parte dessas populações vulnerabilizadas acometidas por essas doenças. Era isso, fico à disposição para esclarecimentos oportunamente. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigada, Dr. Edilson, for sharing Brazil's Bold Initiative, which exemplifies Muito obrigada por colaborar e compartilhar as iniciativas do Brasil. As iniciativas do Brasil realmente vão inspirar outros países, eu tenho certeza. E eu quero dar as boas-vindas ao nosso último palestrante, Dr. Karen, que é presidente da Força de Tarefa e presidente também da Global Health, que vai compartilhar conosco a sua mensagem, perspectivas para a eliminação de doenças transmissíveis. Muito obrigada, bom dia a todos. É um prazer
e é uma excelente oportunidade de encontrá-los hoje. E eu estou honrado de estar falando com líderes de países como o Brasil, Colômbia, Guiana e também com os da OPAS sobre a eliminação das doenças transmissíveis, sobre abordagens comunicáveis. Nós queremos dizer que nós, da Força Tarefa, temos trabalhado muito nessa longa tarefa, numa visão integrada para eliminar as doenças transmissíveis com a ajuda da PAHO e outros líderes de países, e acreditamos na combinação de iniciativas que sejam amplas e integradas para eliminar essas doenças endêmicas específicas com uma abordagem integrada para lutar contra a sua transmissão. Para aqueles que não conhecem nossa força-tarefa, deixe-lhes falar sobre nossa organização, que realmente mostra o esforço que estamos fazendo. A nossa missão como força-tarefa é de reunir as pessoas para lutar e tratar a busca mais séria do mundo da saúde contra essas doenças transmissíveis e promover a saúde de todos. Nós vamos falar sobre 3 partes que tratamos para realmente lutar contra as questões que afetam mais a nossa espécie no mundo todo e fortalecer os sistemas para a proteção das pessoas. Em primeiro lugar, nós sabemos que nós temos realmente desafios globais que requerem a colaboração de muitas pessoas, governos, líderes de governos, autoridades, organizações. Então, a colaboração é absolutamente essencial. Trabalhar com esses grupos e ter objetivos específicos e capacidade de mensuração é sempre um primeiro passo associal e que faz parte das descrições de eliminação conduzidas pela OPAS. Em segundo lugar, como eu disse, uma parte da missão é realmente tratar ou lidar com as questões mais sérias e o custo envolvido na luta contra essas doenças. Nos últimos 40 anos, trabalhamos com vários parceiros para eliminar várias dessas doenças. Vocês saberão, então, por exemplo, da organização e equalização justamente para o estabelecimento desse programa, que é absolutamente crucial para instaurar a saúde global, que tem um papel importantíssimo e é componente dos esforços globais para lutar contra doenças dolorosas e enfraquecedoras. Eu vou falar um minutinho agora sobre o trabalho de eliminar essas doenças. Isso, o esforço contra essa é o tipo de ideia que motiva as pessoas, é o tipo de ideia que mobiliza realmente a indústria farmacêutica e as pessoas e grupos e que leva à criação de ferramentas. Uma combinação de abordagens de que se trata mais, porque não é só um programa vertical que focaliza numa doença, é uma coisa que empolga as pessoas e os organismos que vão financiá-las. E é extremamente importante focalizar nesses esforços. Mas o terceiro elemento é que nós queremos fortalecer os sistemas que protegem a saúde em parceria com os parceiros em todo o mundo. Desde iniciarmos, temos trabalhado com parceiros para certificar que crianças em todo o mundo recebem as vacinas que precisam para evitar várias doenças que podem ser evitadas, com o TEFINET, que coordena e ajuda a dar apoio a programas de epidemiologia no campo, no mundo inteiro, ou o Instituto de Informática de Saúde Mundial, que ajuda a desenvolver os sistemas de informação que os países parceiros podem usar. E nós ouvimos o Dr. Anthony em Guiana mencionar alguns dos usos inovadores. Quão importante é a informação, a tecnologia de informação, quando entregada com esses programas. E temos outros programas que podem fortalecer os sistemas de saúde, inclusive Telglo, campanhas globais que focam em doenças específicas como malária, HIV ou tuberculose, para coordenar melhor com os países e para os países poderem tomar decisões para que esses programas globais façam parte do programa integrado do país. Após ter dito tudo isso, todos os nossos programas, inclusive Core NTD, são guiados por princípios que envolvem uma abordagem centrada nos países, trabalhando intimamente com programas nacionais, pesquisadores e outros parceiros no país, com alvos específicos identificados pelos programas nacionais e, claro, participando com parceiros multilaterais como a OPAS e a OMS em tudo o que nós fazemos.
E também a equidade de saúde é essencial, porque isso direciona tudo o que nós fazemos. Esse é outro motivo pelo qual a estratégia, a iniciativa de eliminação da OPAS é tão importante, porque é uma mudança de pensamento para ajudar todos a melhorar a saúde, mas especialmente comunidades que são marginalizadas. E o Dr. Bill Bailey, que nos fundou, disse sobre a nossa organização: se a força-tarefa tiver sucesso, será porque em tudo que nós fazemos, por trás de tudo que dizemos, como base para todas as decisões de programa que tomamos, nós estamos dispostos a ver os rostos que estão por trás dos dados, por trás dos números. Se lembrarmos as pessoas que nós queremos atender, as pessoas que vão se beneficiar desses programas, sempre vamos nos sair bem. E eu estou muito feliz que a Tarefa e a OPAS estabeleceu um memorando de entendimento para guiar o nosso trabalho colaborativo. Só para mencionar duas áreas, temos trabalhado com a OPAS durante os últimos 3 anos para desenvolver uma estrutura de monitoramento e vigilância para a ambiciosa iniciativa de eliminação da OPAS. Fizemos uma análise compreensiva de mais de 900 indicadores, identificamos 30 indicadores para monitorar a implicação da iniciativa de eliminação. Então, temos prazer em contribuir dessa forma com nossos parceiros, como a OPAS. Também lançamos um novo programa de serovigilância, que foi projetado para potenciar vigilância de várias doenças, e acreditamos que essa será uma ferramenta muito boa para ajudar nas abordagens integradas para eliminar doenças transmissíveis, inclusive a iniciativa de eliminação da OPAS. Quero expressar minha gratidão pela parceria com a OPAS. Para nós é muito importante. E quero encorajar todos os participantes no webinário para considerar como todos nós podemos dar apoio a esta iniciativa importante. Eu acredito que, através da colaboração e nossos esforços para avançar os alvos e metas de saúde globais, podemos obter bons resultados tanto para a eliminação de doenças como fortalecer o sistema de saúde. Então, muito obrigado a todos por esta oportunidade, sua atenção, sua participação. Eu vou encerrar por simplesmente compartilhar o meu otimismo com esta abordagem nova e compreensiva para eliminar essas doenças principais. E nós, na Força Tarefa, ficamos inspirados por isso e estamos prontos para ajudar de qualquer forma para promover a força desta abordagem inovadora e poderosa. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. O'Carroll, por suas palavras inspiradoras e os seus insights destacaram as oportunidades para parceiros se juntarem neste esforço ambicioso de melhorar a saúde nas Américas. Muito obrigado. Então, agora, nós vamos passar para a parte de perguntas e respostas, mas antes de iniciarmos as perguntas e respostas com os nossos palestrantes, eu gostaria de tocar um vídeo breve sobre a iniciativa da OPAS para eliminar mais do que 30 doenças transmissíveis e suas condições relacionadas nas Américas. Muito obrigado. Há tanto para ver aqui, tanto trabalho que já foi feito, criar momento para criar mais do que isso, qualidade de vida. Com menos doenças transmissíveis, mais pessoas terão a oportunidade de criar uma vida mais segura e saudável. Mas o momento não pode parar aqui. A pandemia da Covid-19 nos mostrou que, enquanto doenças transmissíveis continuam a espalhar, a qualidade das nossas vidas está em risco. Estamos todos em risco até que todos estejam seguros. É por isso que a iniciativa de eliminação da OPAS estabeleceu a meta de eliminar mais de 30 doenças transmissíveis e condições relacionadas até 2030. Para alcançar isso, devemos garantir que todos nas Américas tenham acesso a vacinas, atendimento médico de qualidade, incluindo diagnóstico e tratamento oportuno, bem como água segura, saneamento e higiene. Isso não é um sonho, é um direito e responsabilidade de todos. Todos devemos ter as mesmas oportunidades para aproveitar uma vida plena e saudável. Há tanto para ver aqui. Trabalhamos juntos por um futuro livre de doença para todos. Muito bem, então espero que
Ficamos bem animados e inspirados por esse vídeo e também pelas excelentes apresentações dos nossos palestrantes. E depois de ter a oportunidade de escutar a cada um deles, nós agora vamos ter alguns minutos para responder algumas perguntas que colocaram nas caixas de perguntas e respostas. Moderadora para esta sessão será a doutora Martha Saboyer, que é consultora senior da iniciativa da OPAS para eliminar doenças transmissíveis. Bem-vinda, doutora Saboyer. Muito obrigado, Vanessa. E eu vou aproveitar a oportunidade para convidar os nossos palestrantes, Dr. Patrick O'Carroll, Dr. Francisco Edilson, da Colômbia, vice-ministro Raimel Megel, Dr. Persot, da Guiana. Acho que ele vai estar conosco, é isso? Ótimo, então nós podemos colocar ele também, perfeito. E agora só falta o Dr. Rego, por favor, pode abrir sua câmara, vamos passar para a sessão de perguntas. Eu não sei se o Dr. Rego ainda está aí. Olá. Ele enviou uma mensagem, podem começar. Obrigado, perfeito. Eu não sei se nós temos o Dr. Maurício Veria da Colômbia, será que nós podemos conectar ele? Porque nós vamos iniciar esta sessão com perguntas para os palestrantes. Muito obrigado por suas intervenções e há muitas perguntas nas perguntas e respostas na caixa aqui, então vamos selecionar algumas delas para poder tirar proveito dos últimos minutos que temos para vocês. Então, talvez nós podemos começar com uma pergunta para nossos colegas na Guiana, depois desta apresentação inspiradora que escutamos. Margaret Baker faz a seguinte pergunta para a Guiana. Um dos desafios que eu vejo para atingir os alvos de eliminação é integrar os programas de saúde pública focados na prevenção com serviços curativos. Frequentemente são gerenciados de forma separadas nos Ministérios da Saúde a nível mais elevado. Como é que a Guiana está abordando esse desafio, Dr. Anand? Então, muito obrigado, espero que possam me escutar bem. Eu agradeço à pessoa que fez essa pergunta e, na realidade, eu concordo e acredito que toda a administração de cuidados de saúde em toda a região certamente poderia verificar que isso é algo que nós vemos de tempos a tempos. No Ministério da Saúde é importante observar que nosso sistema de saúde pública predominantemente está na Guiana, o que significa que mais de 95% de todos os serviços de cuidado médico em Guiana são controlados pelo Instituto de Saúde Pública ou setor público debaixo do controle do Ministério da Saúde. Então, para objetivos administrativos e de orçamentos, há programas fora do Ministério para lidar com doenças específicas, quer sejam transmissíveis, quer não, mas como foi mencionado, o que nós fizemos no Ministério da Saúde é que nós formamos 8 grupos de tarefas a nível nacional, com responsáveis de cada um desses programas a nível do Ministério, e nós periodicamente temos discussões com eles sobre quais são os desafios, quais são os planos, o que se faz será necessário para a implementação, como podemos executar esses planos. E fizemos a mesma coisa dentro das regiões. As regiões são iguais como estados ou províncias em outros países. Nós temos grupos do mesmo tipo criados para cuidar dessa abordagem de saúde pública e podem lidar com essas questões com o mesmo formato. Então, espero que isso dê a resposta apropriada. Obrigado. Obrigado, Dr. Anand. Foi uma excelente pergunta. Agora, ou melhor, excelente resposta, Dr. Anand. Eu sei que a experiência no Guiana incluiu um envolvimento a nível elevado de diferentes programas no Ministério da Saúde, não só do Ministério da Saúde Pública, mas também várias equipes em outros setores que têm a ver com serviços integrados de saúde, sistemas de vigilância, sistemas de informação para vigilância. Então, estão realmente melhorando a forma que os grupos diferentes dentro do Ministério da Saúde estão trabalhando em conjunto para eliminar as doenças. Muito obrigado, Dr. Anand.
Dr. Urrego, temos uma pergunta aqui para o senhor. Depois de sua apresentação sobre a Estratégia Nacional de Saúde na Colômbia, esta é uma apresentação muito interessante, está trabalhando com várias doenças. Então, a pergunta que nós temos é como é que o Ministério visualiza a colaboração, a comunicação intersetorial para poder acelerar a eliminação dessa longa lista de doenças que apresentou? Bem, certamente, essa é uma intervenção multissetorial, é isso que nós queremos chamar isso, e sem fazer dessa forma seria impossível avançar. Não é apenas um problema para o sistema de saúde, é um problema que tem de ser abordado usando duas estratégias diferentes. Uma, temos de fazer a nível territorial, temos de trabalhar com a população específica que existe em cada território ou região, e temos de trabalhar em conjunto com os outros atores do Estado, não apenas para coordenação intersetorial, mas nós temos de ter uma estratégia conjunta, temos de trabalhar com a dinâmica e os atributos, temos de trabalhar com os determinadores sociais da saúde, temos de trabalhar em conjunto. Então, temos de ir de a intervenção intersetorial para o fato que nós temos de trabalhar em conjunto, temos de ter intervenções conjuntas. Isto é um plano de coordenação. Isso é algo que nós usamos como estratégia e está relacionado com o trabalho que nós fazemos como o grupo inteiro de pessoas. Muito obrigado, Dr. Rego. E nós entendemos que a iniciativa na Colômbia é liderada pelo Estado e nós trabalhamos, e o senhor trabalha a nível nacional e também a outros níveis, e estão fazendo esforços para que todas as forças do governo possam trabalhar em conjunto para poderem atingir os alvos para eliminar as doenças que indicaram. Dr. Francisco, temos uma pergunta para o senhor também. Eu quero apenas certificar que está no canal de português, porque a pergunta não é em português, então vai ser interpretada. Peço desculpas se eu não pronunciei o nome corretamente. Ela quer saber mais alguns detalhes e eu vou ler a pergunta em inglês. Como é que vê as parcerias privadas públicas como contribuindo para esse alvo de eliminar as doenças transmissíveis? Por exemplo, como contribuir para o programa do Brasil Saudável? Obrigado pela pergunta. O Brasil tem também priorizado as parcerias público-privadas, especialmente no que diz respeito ao complexo econômico-industrial da saúde, que é uma outra iniciativa importante que eu falei ao final, e que o Brasil pretende, né, atrair um investimento de cerca de 23 bilhões de reais da iniciativa privada para essas parcerias para o desenvolvimento produtivo, né? Assim a gente poder avançar para que o Brasil tenha uma produção nacional, que nós consigamos suprir os insumos estratégicos de saúde, especialmente para essas doenças determinadas socialmente, onde há uma falha de mercado, onde a indústria farmacêutica não tem interesse em produzir. Então, eu acredito que as parcerias público-privadas elas devem ser benéficas também para apoiar o Programa Brasil Saudável nessa interface, especialmente do Complexo Industrial da Saúde. Gracias, estimado Edilson. Sabemos que la iniciativa Brasil Saludable incluye un amplio involucramiento de varios ministerios, 13 o 14 que tú mencionaste en la presentación, y nos alegra saber que las alianzas público-privadas están en el corazón de la iniciativa de Brasil Saludable en un país tan grande, con más de 5.000 municipios, más de 220 millones de personas. Podemos entender cómo esta agenda con las alianzas es necesaria para alcanzar las metas de eliminación. Patrick, we have a question for you. After talking about
temos uma pergunta para o senhor. Depois de ver como falou da iniciativa de eliminação levantada pelo Ministério da Saúde, qual foi o apoio que teve esses últimos anos para a iniciativa? E quanto à relação à eliminação feita pela OPAS para angariar outros parceiros adicionais no esforço de eliminar as diversas doenças transmissíveis. Eu quero falar um pouco sobre essa última pergunta que foi feita, porque é uma visão tão importante que nos engaja tanto e realmente ir além de só defender financiamento governamental envolvendo o setor privado. Os benefícios são multifacetados para essa abordagem. Há pessoas que vão se importar mais com uma doença do que outra, há outras pessoas que vão ser mais afetadas ou envolver-se mais com a equidade e outras que vão ter outras percepções também e portar sua atenção em diferentes setores. Eu posso ver que essa iniciativa de eliminação nos dá essa oportunidade para ir além de nosso setor habitual e procurar apoio em outros setores da sociedade, como o empresariado, os bancos, o imobiliário, as indústrias, em que tudo que vocês possam pensar que seja importante para a eliminação dessas doenças que afetam a humanidade. Em outro aspecto, também é um outro desafio para a comunidade de saúde global pensarmos no trabalho com os países que coloquem esses países no setor de direção das coisas. Antes disso, era sempre iniciativas e financiadores e suas relações para cada iniciativa que eram das pessoas que financiavam, das organizações que financiavam, para obter os objetivos, como para polio, mas você não pode ter um efeito de eliminação das doenças se você ignorar as necessidades e ou não tiver vigilância nesses países durante anos, até que depois foi eliminada a doença. Então, eu acho importantíssimo ter essa efetiva colaboração e coalizão para ajudar. E há duas fundações que trabalharam nisso. Nós temos, por exemplo, a Bill & Gates Foundation, nós temos aqui lutam como o Gavi e o Fundo Financeiro Internacional, que abordam de uma forma mais global a saúde. Há dois aspectos. Um é pensar importante levar em conta como podemos financiar essas abordagens, é mais importante do que ter só permissões ou financiadores individuais. Nós queremos que os países tenham um dizer, uma opinião sobre como eles vão fazer as coisas, o que eles vão fazer primeiro, e para isso precisamos ter uma maneira de engajar essa visão maior, que é um desafio colossal, porque devemos mudar as coisas, a maneira de ver as coisas. Não devemos estar surpresos que as pessoas queiram realmente mudar a maneira de fazer as coisas. E, em segundo lugar, é muito importante os países que querem realmente responder, integrar sua diferente capacidade para ter campanhas que sejam integradas, precisam de uma capacidade de gestão. Como podemos integrar isso nos programas de uma maneira que seja organizada? Nós precisamos focalizar também nos órgãos que vão apoiar isso. Temos, portanto, que relatar isso com campanhas que lutam, por exemplo, contra HIV, malária, a nutrição e outros. Nós precisamos, então, ter uma porção das pessoas para ajudar os países a fazer essa gestão dessas organizações e dos esforços para permitir-lhes criar melhor campanhas globais de saúde, o que eles precisam levantar, as diversas iniciativas ligadas à saúde, colocá-los, digamos, no lugar do condutor, nesse caso. Nós temos dois países que já fizeram um esforço considerável para fazer isso, como a Nigéria e a Etiópia. Temos que aprender deles, é um esforço enorme. Há países que querem fazer isso, mas como dar-lhes apoio? Quais são as campanhas, como eles vão agir? Então, vai depender também muito do esforço que eles conduzem para fazer isso e agir também de uma forma respeitosa com o que eles querem fazer, alinhado com os seus desejos, os desejos de seus cidadãos.
Muito obrigado, Patrick, por sua mensagem. Eu acho que é um esforço que requer realmente o apoio da comunidade inteira, governo, parceiros, doadores, financiadores, todos para tornar isso real. Obrigada. Nós temos uma quantidade de perguntas, vamos responder às perguntas que estão no chat e depois do webinário, e passando o nosso conhecimento dos países. Eu agradeço muitíssimo ao Dr. Ramiro Rey, ministro do Ministério de Saúde e Proteção Social da Colômbia, o Dr. Ronald Pessoa, que é epidemiologista e ponto focal do Ministério de Saúde da Guiana, Dr. Francis, que é coordenador no Ministério da Saúde, e Patrick O'Carroll, que é CEO e editor da Força de Saúde Global. E nós vamos continuar a trabalhar com todos vocês para tornar essa eliminação das doenças transmissíveis uma realidade. E nós passamos a palavra agora à Vanessa. Muito obrigado, Marta. Muito obrigada a todos os nossos palestrantes por sua participação, compartilhar suas experiências nas melhores práticas. Eu espero que isso não seja somente uma coisa que eu digo, mas eu acho que todos vão concordar comigo que a sessão não somente foi informativa, mas inspiradora, que possamos trabalhar mais ainda juntos para lutar contra as doenças transmissíveis, eliminá-las. Agradecemos muito o seu entusiasmo. Vou agora dar mais uma vez as boas-vindas ao Dr. Sabor para compartilhar realmente o portal da regional de dados e da sua iniciativa de eliminação das doenças transmissíveis. Eu vou avisar os intérpretes que agora vamos falar em espanhol. Muito obrigada. A Organização Pan-Americana de Saúde tem o papel de apoiar os países com ferramentas que facilitem alcançar os objetivos de eliminação essa iniciativa de eliminação das doenças transmissíveis que foi começada, que foi introduzida pelo Dr. Jarba Barbosa, nosso diretor, e como apresentou no início do webinário. Tenho o prazer de compartilhar com vocês esse site internet renovado, em qual vocês vão encontrar informações detalhadas sobre as doenças e condições mais referentes, assim como informações destacadas sobre as novas certificações e validação de eliminação das doenças nas regiões. Uma caixa de ferramentas que inclui guias, manuais, cursos de informação relevantes para a luta contra as doenças, assim como informações e também o portal de dados regionais, que realmente tem um diretório regional para monitoramento das informações, e esperamos que todos vocês, países participantes, doadores, interessados, comunidades em geral, possam ter acesso às informações mais atualizadas que temos disponíveis e que estão atualmente em inglês e espanhol, e esperamos que nas próximas semanas ter essas informações também em outros idiomas, como português e francês, que também são línguas oficiais na região das Américas, para apoiar a Organização Pan-Americana de Saúde. Vocês encontrarão documentos de organização, fotografias, vídeos, assim como vou passar para a parte mais de informações específicas sobre cada uma das doenças que temos hoje e na iniciativa de eliminação com os objetivos, eliminação com os fatores de riscos ambientais, manter as metas globais. Eu vou entrar agora na opção dos dados regionais, que temos o prazer de lançar para todos vocês, e que é um repositório do que temos em termos de progressos de cada um dos países na região, sob a iniciativa de eliminação dos indicadores que já temos traçados. É um portal que é fácil de navegar. Aqui as soluções aqui à direita em azul, são as páginas em azul, e que vocês podem ver a visualização
das indicadores, monitoramento e podem fazer também isso na parte superior do vídeo, que vai levar à mesma visualização, ou a usar o menu na parte superior à esquerda. Vou começar por algo simples, que é o que significa eliminar mais de 30 doenças e condições relacionadas, que vocês encontrarão para cada uma das doenças de que falamos, o tipo de eliminação que queremos alcançar, como a eliminação como problema de saúde pública, interrupção da transmissão, quais são os indicadores com que medimos e qual a meta para 2030. E assim por diante, para cada uma das mais de 30 doenças e condições incluídas nessa iniciativa de erradicação pelos Estados-membros, e encontramos também algumas visualizações que resumem melhor a situação. Vocês podem ver a lista de doenças e suas condições, em quantos países temos a meta de eliminação dessas doenças. Podemos ver um número grande aqui, por exemplo, quase toda a região precisa avançar com a eliminação do câncer cervicuterino, hepatites virais, tuberculose, assim como outras doenças, e podemos ver em que países das regiões, por exemplo, esses países têm meta de eliminação. Aqui nós podemos ver onde temos que eliminar a malária nas regiões das Américas. É um grupo diverso de doenças que não somente são doenças tropicais transmissíveis e negligenciáveis, mas doenças de transmissão sexual, câncer cervicouterino e outras doenças. Esta região é uma região que tem uma enorme história de disseminação e eliminação dessas doenças. Vocês podem ver a situação desde 1900, o número de doenças que foram eliminadas, em que países. Vocês têm, por exemplo, a varíola, que foi eliminada, em que ano isso ocorreu, em que países ocorreram a eliminação total. Podemos ver a história por grupo de doenças ou por países, simplesmente. Temos aqui o exemplo. Passemos ao Equador. Vocês podem ver qual é a história de eliminação das doenças. Podemos ver também o futuro. A linha vertical é 2024, baseado na melhor informação que temos das organizações que trabalham com os Estados-membros, e exemplificamos quais doenças podem ser eliminadas em que países em 2024 e antes de 2030. Esta é a projeção que nós temos e que acreditamos que possa ser alcançada. É claro que as informações são atualizadas, há países que podem acelerar, outros que podem atrasar, e nós vamos manter essa informação atualizada. Vamos ter mais granularidade nos dados. Vou mostrar aqui alguns, com algumas sub-regiões para facilitar. E para cada uma dessas doenças, como foi mencionado anteriormente, nós temos um objetivo específico. O que fizemos foi classificar em cada país quais são as metas e quais as chances de alcançar esses objetivos. Temos em verde, onde já foi alcançado, os países que estão na metade da eliminação, os que estão perto já alcançaram, mas ainda falta completar os processos, ou seja, há brechas nessa integração. Em laranja, onde ainda não foi atingido o objetivo, e há várias doenças, as metas que não são aplicáveis a um país, porque não se aplicam lá, e onde não há dados. Para cada um desses 30 eventos de doenças, nós temos, então, essa tabela macro que mostra onde a região e cada um dos países fizeram progresso e onde temos ainda muito o que fazer para progredir e trabalhar na iniciativa de progressão. Podemos fazer trabalho sobre isso, vocês podem ver. Podemos ver, por exemplo, o que está acontecendo nos países na América do Sul e por outras sub-regiões. E também temos um pouco mais de detalhes com mapas de onde estão as doenças que já foram eliminadas. Com as mesmas opções prévias, podemos selecionar por grupo de doença ou podemos selecionar por sub-região e, se quisermos ver nos países, ver o que está
acontecendo nos países vizinhos, quem já eliminou ou quem está próximo da eliminação. Este gráfico mostra as enfermidades que nós já sabemos que estão quase que, de acordo com os indicadores, estão quase a ser completadas essa tarefa. Esses são o que nós ganhamos antecipadamente para incentivar países a trabalhar na iniciativa de eliminação. Muitas são doenças infecciosas atendidas aos zoonoses, fatores de risco ambientais que estão incluídos para a eliminação, como a defecação em área livre ou o uso de combustíveis contaminantes nos lares ou hepatite B, por exemplo, eliminação. E detalhes similares podem ser encontrados em outras visualizações. E esta, que é uma das mais importantes, é onde temos o trabalho para fazer na região. Quais são as doenças que ainda precisamos eliminar e em quais países antes de 2030, baseado na lista que nós temos. Na iniciativa de eliminação aqui, podemos ver, por exemplo, o que está ocorrendo nos países do Caribe. E aqui vemos o mapa, quais são as doenças que ainda não conseguiram alcançar a meta de eliminação. E temos detalhes mais numéricos, uma visualização muito importante para monitorar cada uma das doenças e os países estão muito distantes ou muito próximos da iniciativa de eliminação. Por exemplo, estamos vendo aqui a tuberculose, a meta é eliminar a tuberculose como problema de saúde pública. Há duas metas, uma é a pré-eliminação e a outra é a eliminação. E se nós vamos comparado com a meta de eliminação, cada um dos países hoje, de acordo com os dados mais recentes da taxa de incidência de tuberculose, que estão distantes ou que estão próximos dessa meta. Então, aqui nós podemos fazer monitoramento, podemos ver por sub-região também, por exemplo, podemos ver o que está ocorrendo na tuberculose nos países do Caribe não latino, em comparação com a meta global. E cada uma dessas doenças que nós temos em iniciativa de eliminação, temos esta informação mais recente e atualizada que nós temos dos indicadores. Esse mesmo indicador podemos ver em outra visualização, na qual vemos já não comparado contra a meta, mas comparando a distribuição de cada indicador de eliminação contra a média regional. Estamos próximos, estamos longe da média, por exemplo, de incidência de hepatite C, que está com meta de eliminação. E aqui no mapa nós podemos ver onde estão as taxas mais elevadas de incidência de hepatite C e podemos ver os dados em que ano, a incidência também. Para cada uma das doenças podemos ver isso, ou condições, por exemplo, vamos ver defecação ao ar livre. Então, vemos onde estamos como região e por causa de alguns países queremos ver, por exemplo, o câncer cervical, a taxa de incidência, o que é que está acontecendo. Também temos algo muito importante que eu convido vocês a usar, isso é o perfil de cada país. E o perfil de cada país nos permite ver por cada uma das mais de 30 doenças e condições em um país específico, quais metas já foram alcançadas, quais estão muito próximas e os países podem ter essas vitórias antecipadamente, quais doenças esses países especificamente ainda não alcançou a meta de eliminação e é necessário acelerar os esforços. E na parte inferior do perfil encontramos, para esse país específico, cada um dos indicadores que tem a iniciativa de eliminação, em que ponto está o país e quão próximo ou quão longe estão da meta de eliminação. Para as doenças infecciosas não ou negligenciadas, como são doenças que não temos em países de forma completa ou transversal, criamos algumas visualizações que são subnacionais para facilitar o entendimento de onde estão. As doenças infecciosas negligenciadas estão na última média de eliminação. São vitórias que temos que acelerar, mas são doenças que afetam populações que moram em áreas rurais, distantes, muitas delas populações indígenas com dificuldades de acesso aos serviços de saúde. Então, esta visualização de doenças infecciosas não atendidas nos ajuda a ver, por exemplo, Chagas, onde nós temos a meta de interromper o Chagas ou transmissão vetorial, e onde estamos eliminando, ou temos como meta a eliminação
das LMTases e onde temos a meta de eliminar as esquistomiases ou tracoma, filariases ou um cancerocose. E se entrarmos em mais detalhes nesses mapas específicos, por exemplo, de Chagas, onde nos países avançaram, há indicadores específicos. Neste caso, estamos monitorando a interrupção da transmissão vetorial de Chagas por todos os vetores. E aqui podemos ver, então, onde nos países já alcançamos, está em verde, as metas de eliminação da interrupção e onde ainda temos trabalho a fazer. E o mesmo acontece, por exemplo, filariase linfática. E aqui temos onde a filariose linfática na região das Américas, onde temos trabalho para fazer. Como dá para ver, são poucos países, poucas áreas, e já estamos convencidos que há uma oportunidade para alcançar as metas de eliminação. E, finalmente, temos todas as fontes de dados dos indicadores que incluímos nesta que é a primeira fase do portal regional de monitoramento de metas de eliminação. A segunda fase estará pronta antes do final do ano e vamos colocar aqui os indicadores com os que vamos monitorear as 4 linhas de ação transversais que são o foco da iniciativa de eliminação. Integração de serviços de saúde, fortalecimento de sistemas de informação e vigilância, enfrentar os determinantes sociais e ambientais e reforçar a governança, a administração e o financiamento. Com isso, estaremos monitoreando não somente as doenças em si, que é o portal que nós lançamos hoje, mas também o que está acontecendo nesses componentes que são o coração da iniciativa de eliminação e onde nós estamos convencidos que podemos obter não só eliminar estas doenças até 2030, mas, além disso, suster o sucesso da eliminação. Então, convidamos vocês a consultar o site e usar o portal de todos os países como sócios para entenderem um pouco mais do que se trata esta iniciativa de eliminação. Com isso, Vanessa, devolvo a palavra. Muito obrigada, doutora Saboia, por apresentar o portal de dados regionais e o site, que são excelentes ferramentas para ajudar os países, parceiros e partes interessadas a entender melhor a iniciativa de eliminação e o progresso em direção às metas de eliminação. Agora estamos nos aproximando do final deste empolgante webinar, mas eu sei que estamos todos tristes. Mas antes de terminarmos, eu gostaria de dar boas-vindas ao Dr. Silvia Nadieri, diretora do Departamento de Prevenção, Controle e Eliminação de Doenças Transmissíveis da Organização Pan-Americana da Saúde, para os comentários finais. Bem-vindo, Dr. Aldiguieri. Sylvain, your mic. You're muted. Mesmo depois de 3 anos e 3 meses e 18 dias de pandemia, ainda não sei abrir o microfone. Muito obrigado, Vanessa. E bom dia, boa tarde a todos. Primeiro, em nome da Organização de Saúde Pan-Americana de Saúde, eu quero agradecer a todos os participantes por participarem neste webinar e compartilharem seus avanços, opiniões, perguntas sobre doenças transmissíveis e a iniciativa de eliminação na região das Américas. E quero agradecer especialmente, claro, ao nosso diretor, Dr. Jarbas Barbosa, que está liderando o movimento regional a nível mais elevado da organização. E quero agradecer especialmente também a Sua Excelência Dr. Frank Anthony, o Ministro da Saúde da Guiana, por ter compartilhado sua experiência na Guiana para eliminar as doenças, inclusive a hepatite C e filariose linfática, e também uso de metodologia multiplexo e expansão da vigilância de doenças. E agradecemos especialmente a Sua Excelência, o Dr. Jaime Orrego, Vice-Ministro da Saúde da Colômbia, por detalhar os pilares da eliminação, da iniciativa de eliminação nacional. Eu quero reconhecer também a contribuição da Colômbia para a eliminação da oncosaquiasis e outras doenças, como a doença de Chagas, transmitidas vetorialmente. E agradecer especialmente ao Dr. Francisco Edilson, do Ministério de Vigilância do Ministério da Saúde do Brasil, por apresentar a Estratégia Nacional para eliminar as doenças
ligadas à pobreza, com um foco especialmente tuberculose e hanseníase. E especialmente quero agradecer também a Patrick O'Carroll da Força Tarefa de Saúde Mental, que estão fazendo o seu melhor e tem sido um dos nossos melhores parceiros nos países da América Latina e do Caribe. Essa força-tarefa está alcançando a comunidade de doadores, as comunidades também de saúde pública e científica e de países da América, para o benefício da saúde das comunidades mais carentes. 2024 é um ano especial para a eliminação de doenças nas Américas. A recuperação da Covid-19 chocou o sistema de saúde e serviços, e agora estamos a ver sinais encorajadores. Por exemplo, vemos a melhoria na cobertura de vacinas para a rubéola, para sarampo e para outras doenças que podem ser evitáveis, de acordo com os dados que recebemos da organização. 2024 é a hora da aceleração da iniciativa e da mobilização a nível comunitário para alcançarmos o último quilômetro de eliminação para muitas dessas doenças. E agora vou falar em espanhol e compartilhar com vocês todos algumas considerações sobre a iniciativa de eliminação. Primeiro, quero destacar os determinados sociais e, por exemplo, o papel do trabalho comunitário, incluindo as redes de voluntários, como os ministros e vice-ministros que apresentaram hoje, e também a sociedade civil, para eliminar uma série importante de doenças, mas que é chave para a hanseníase em comunidades distantes ou rurais, melhorar o acesso a diagnóstico e tratamento da tuberculose para as pessoas que vivem sem abrigo. E isso são alguns dos desafios grandes que temos no continente. E também quero destacar a importância do acesso a novos tratamentos e tratamentos existentes e diagnósticos novos e diagnósticos existentes por meio dos fundos rotatórios estratégicos regionais. Isso é um assunto essencial, acredito que foi destacado pelo ministro Antoni de Guiana. E o acesso a tratamento rápido a nível comunitário, junto com o fortalecimento das redes existentes de laboratório, é a chave para conseguirmos um sucesso na vigilância integrada. Eu acredito que a palavra integrada está sendo referida cada vez mais e mais vezes em todos os pontos de trabalho. E quero também destacar os aspectos culturais. Não podemos imaginar uma eliminação de uma longa lista de doenças, por exemplo, a malária, se não falarmos sobre a saúde indígena, incluindo a saúde das minorias afrodisíacas. E, por exemplo, temos os aspectos de eliminação de monocercose na última década. Como eu disse, temos um aspecto importante, uma palavra importante é a palavra integrada, integração. Por exemplo, a integração de atividades de controle e eliminação de doenças transmissíveis em atenção primária de saúde. Como destacou muito bem o ministro de Guiana, a cobertura universal na saúde é a palavra-chave para qualquer iniciativa, estratégia de eliminação. Incluindo comentário de parte da organização, os programas de cuidados para a eliminação da transmissão vertical mãe-filho para a enfermidade de Chagas, HIV, Chagas, e todas as doenças. A quinta enfermidade sendo a HIV. E se são justamente as iniciativas desse país, por exemplo. A última consideração que será salientar a importância de um enfoque multipaís para algumas doenças. Não podemos imaginar uma eliminação da malária, incluindo e começando pela malária
devido ao neofalciparum, se não pensamos e aplicamos, coordenamos, aplicamos de maneira conjunta esses esforços entre países, sem falar do istmo mesoamericano. E, finalmente, depois de ter agradecido a todos os participantes, eu quero salientar o apoio excepcional do grupo Co-Entity, que nos está ajudando desde Londres, na Grã-Bretanha, para a organização deste webinar. E eu quero, com isso, passar de volta o microfone à nossa colega Vanessa. Muito obrigada. Muito obrigado, Dr. Rodrigues. Uma pequena notinha de rodapé para os que estão aqui. Nós tornaríamos in all the interpreted languages, so English, Spanish, Portuguese and French. Espanhol, português, francês, e vocês poderão ter acesso aos links através do links que colocaremos no chat agora e no site da OPAS. Eu quero agradecer a todos participants from around the world that joined us this morning, our wonderful interpreters, the team in Maximize Your Time, a equipe que maximizou e levou seu esforço na OPAS, a minha equipe também, que conduziu seus esforços para ter esse webinar hoje. Eu quero agradecer o USAID e o Bill Melinda Foundation Groups, que estão aqui também. Muito obrigada a todos. Agradeço do fundo do coração, desejo a todos um excelente dia. Até logo.